Então, vamos lá, né? Bom, a gente está estudando, então, a vida de Jesus. E nós estamos especificamente aqui, para quem não estava semana passada, nós estamos vendo Jesus e os milagres. O nosso estudo é para a gente ver os sinais, através dos milagres, né, os sinais da redenção. E a gente vai estudar alguns milagres hoje, mas não no sentido literal dele. Por exemplo, sei lá, a ressurreição de Lázaro. Não é um milagre que a gente vai ver hoje, mas a gente não vai pesquisar aqui qual era a doença, o que aconteceu antes, o que Jesus estava fazendo antes de ir até Lázaro. Então, não é nesse sentido que a gente vai olhar para os milagres. Nós vamos olhar para os milagres no intuito de nós enxergarmos o propósito do Senhor, enxergarmos os sinais da redenção, que ele veio nos resgatar. Como nós dissemos a semana passada, redenção é esse resgate. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, para o reino do seu amor. E é nesse sentido que a gente vai estudar, tá? Então, só recapitulando, nós vimos a semana, o que a gente viu até agora, né? Eu escrevo e esqueço do que eu escrevi. O que é milagre, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Os milagres de Jesus, nós elencamos quais foram os milagres, né? A gente fez uma enquete da quantidade que tinha nos evangelhos, mas nós sabemos que Jesus fez muito mais do que os que estão escritos. O que é redenção, que eu já falei agora há pouquinho. O porquê dos milagres, né? Então, o intuito do Senhor revelar e se revelar a nós, né, revelar os seus propósitos, quais eram os planos, o plano da salvação para as nossas vidas, né, e qual a importância dos milagres nos tempos de Jesus e nos tempos atuais, foi o que nós vimos na semana passada. E qual será a nossa agenda hoje? Se possível que a gente termine hoje já, finalizemos esse assunto, né, o estudo, mas se não der, a gente retoma na semana que vem, mesmo que seja dividido com outro tema, a gente não sabe, né? Então, a gente vai ver aqui os milagres como sinais da redenção, bem rapidinho, porque praticamente a aula passada a gente veio verificando isso, né? E a aplicação mais ampla sobre os milagres de Jesus, e hoje aqui nós vamos tratar 3 milagres, ok? Então, lá, os milagres como sinais da redenção. Oi? Só falei ok. Ok. Entendi. Hoje. Então tá. Os milagres retratam, então, a redenção de Cristo, né? O que ele veio fazer, o seu sacrifício vicário, que é substitutivo, né? Morreu em nosso lugar. E esses milagres, eles prenunciam a obra dele na crucificação e na ressurreição, assim como os tipos de milagres do Antigo Testamento, que também pronunciavam a obra de Cristo, né? A gente até vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses milagres do Antigo Testamento, como eles refletem no Novo, mas é porque, assim, a salvação do Senhor, ela foi retratada também nos milagres que aconteceram no Antigo Testamento, né? Então, a consumação que seria, né, na crucificação e ressurreição de Cristo, ela foi aplicada por Deus aos santos do Antigo Testamento. Então, é o que a gente fala, de Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para a cruz, tudo aponta para Jesus Cristo. E, como a gente já falou, a Su usa muito esse termo, e eu acho que é bem propício mesmo, é como se fosse uma sombra do que aconteceria nesse ato culminante, né, no ápice. Então, tudo vem retratando o que vai acontecer ali, na cruz, na morte, na ressurreição, e eu digo mais, na ascensão do Senhor aos céus e na segunda vinda de Cristo. Tudo, a gente vai, em nome de Jesus, nós vamos viver isso.
E é uma relação natural, estrutural, que vincula, né, os milagres à morte. Natural porque a gente vai ver, sei lá, as pessoas sendo... A saúde, né? Algo que você pode ver. Ah, a pessoa está andando agora, cessou o fluxo de sangue, então, algo natural, a gente consegue ver, né? E estrutural, porque tem começo, meio e fim, não é algo aleatório. Tudo tem um propósito, né? Então, essa relação, ela se vincula aos milagres que vai dar na morte e ressurreição de Cristo, por sua vez, aos que estão sendo salvos através de todo o período subsequente à primeira vinda de Cristo, ou seja, nós mesmos, nós estamos nesse período, né? Aconteceu lá e acontece hoje, e quando nós estudamos e debruçamos sobre as Escrituras, quando nós escolhemos autores que estudaram, falam dessa verdade, a gente se enxerga nisso. Então, nós mesmos estamos nesse período. É o período da salvação das nações, que é apresentado ali no livro de Atos, né? A gente vê que o evangelho seria pregado a todas as nações, a partir ali de Jerusalém, Samaria, toda a Judéia até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, nós somos os confins da terra, né? Esse evangelho chegou até nós. Graças a Deus que muitos estão sendo salvos pelo verdadeiro evangelho. Então, o milagre da redenção, ele aconteceu lá e acontece até hoje, porque essa redenção é para todos. O Senhor morreu por todos naquela cruz. Morreu por mim, morreu por cada um de nós aqui. Então, ele se estende aos que creem em Jesus Cristo e poderão ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? E Deus rege a história, irmãos. Deus rege a história. Então, tudo tem um propósito, tudo está ligado nesse pensamento maior que é o dele. Então, os fatos, os milagres, os sinais registrados nos evangelhos não são acontecimentos aleatórios, mas, sim, divinamente planejados para realizarem os propósitos de Deus. Há um só caminho de redenção, e ele é mediante Cristo e sua obra. Gente, essa frase é impactante, porque, como a gente já falou aqui, não eram acontecimentos, deixa eu ir ali curar, deixa eu ali curar, deixa eu ali livrar. Não, tudo tem esse propósito, que é mostrar o caminho. E pensando em caminho, gente, pensam lá, quando Moisés abre o mar, quer dizer, de Deus abre o mar por meio de Moisés. Ele está mostrando o que ali, gente? O caminho. Pensa, é o Senhor nos livrando da escravidão, nos livrando de uma vida subjugada, nos livrando do pecado, nos tirando do Egito, nos conduzindo nesse deserto para que a gente vá buscando essa santificação. E ele abre o mar para que do outro lado nós tenhamos terra seca e vida. Ali, no caso do deserto, eles continuaram caminhando e muitas coisas aconteceram, mas traz isso para o Senhor, Jesus Cristo, abrindo o caminho para que a gente alcance a verdadeira salvação, para que a gente chegue na Jerusalém celestial. Deus é maravilhoso. Então, nada acontece por acaso, nada, nenhum milagre, nenhum acontecimento. O Senhor não é Deus de acaso, não é Deus. Se por um acaso, não, Deus não é um Deus de acaso. Quem poderia abrir João 14:6 e 1 Timóteo 2, de 5 a 6, por favor? Amém. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. É isso, gente. Simples assim. 1 Timóteo 2, 5, 6. Alguém vai ler? Peraí, vou ler aqui. Legal. 2, 5, 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. Há um só caminho de redenção, e ele é
mediante Cristo Jesus. Amém? Isso está muito claro nesses textos. E é esses sinais da redenção que a gente vai ver nos milagres. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, vocês me interrompam porque eu não consigo ver as mãozinhas levantadas e nem o chat, tá bom? Então, a gente vai tratar aqui alguns milagres que estão no Evangelho de João, que ele fala mais explicitamente que os milagres de Jesus são sinais da redenção. Por este motivo, é sobre esses milagres que a gente vai tratar aqui. E tem milagres que só estão no Evangelho de João. Alguém poderia me dizer pelo menos? Sem olhar na Bíblia. Alguém lembra de algum milagre que só está no Evangelho de João? Eu acho que tem. O vinho, multiplicação do vinho. Como que é, Su? Repete aí que você falou, Su. Eu acho que é. Eu acho que só tem João o casamento, a multiplicação, o Caná da Galileia. A transformação, né? Quando você falou multiplicação, eu falei, ela tá falando do pão ou do vinho? É quem multiplicou o vinho. Tá O vinho também foi multiplicado. Sim, sim. Esse milagre... Na verdade, não foi multiplicado, porque era água, né? Não, foi uma transformação mesmo. Mas esse milagre tá lá. A ressurreição de Lázaro, não sei se... Sim, sim, ressurreição de Lázaro também só está em João. Muito bem, a gente vai tratar aqui de 2 deles, né? Que só tem lá no Evangelho de João, mas a gente vai seguindo aqui para não dar muito spoiler. Então, qual será, então, aqui o primeiro milagre que a gente vai ver? Saciando a fome de 5.000 pessoas. Este milagre está nos 4 evangelhos, né? Ele não está só no livro de João, mas tem uma peculiaridade no livro de João que nos faz refletir sobre este milagre nesse evangelho. A gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, eu vou ter que, como sabe, o Meet ainda não está tão ágil como a gente, então vou parar de compartilhar minha tela, vou colocar um vídeo para vocês, e se vocês não estiverem ouvindo ou tiver alguma dificuldade, vocês me avisem, por favor. É que para dar certo aqui, a gente tem que fazer alguns passos. Estão vendo a minha tela? Tá carregando. Quando verem, me falem, que aí eu vou okay. produzir. Beleza. Pode dar play. Vamos assistir aqui, então. Vede a multidão. Alguém já abre em João 6, por favor. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-nos aqui. Assim tenha todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém.
Amém. Amém. Peraí que agora eu tenho que parar de compartilhar. Só um minutinho, gente. Voltar aqui para a tela. Alguém abriu em João 6? Abri. Vamos ler, então. Você pode ler do 1 ao 14? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do rio da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobrarem, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Que lindo, não é, gente? E o filme, ele mostra bem esse final, né? Você vê a multidão indo embora e os discípulos todos tinham cestos nas mãos, né? 12 ainda, 12 cestos, cada um com seu cesto na mão. E então, saciando a fome de 5.000, né? O alimento, o que isso quer dizer, né? O alimento espiritual tomou a forma do significado simbólico dado no ato natural de alimentar 5.000. Então, ali, ele alimentou essas 5.000 pessoas. E o que eu queria dizer também do Evangelho de João, por que a gente trouxe esse milagre no Evangelho de João, é porque este milagre ele foi depois, no dia seguinte, ele foi interpretado por Jesus, porque ele proferiu um sermão sobre o pão da vida, que está ali em João 6, de 25 a 59. A gente vai ler alguns versículos, mas vejam só, o que apontava ali para a redenção? Ele estava dizendo: eu sou o pão da vida. Eu estou alimentando vocês agora espiritualmente, materialmente, fisicamente, mas eu vim para alimentá-los espiritualmente. Então, quando ele fala nesse sermão, quer ver? Alguém pode abrir, então, em João 6 também. A gente não vai ler do 25 até o 59, porque é muita coisa, mas deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ler aqui, que aí eu já anotei alguns versículos aqui. Então, ó, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu:
em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha isso, gente. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então lhes disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Olha aqui, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem desceu do céu, gente? Quem desceu do céu? O próprio Jesus. E é isso que ele está falando aqui. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não crerem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. 38, olha esse. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que lindo! Então, depois da multiplicação dos pães, onde ele alimentou 5.000 pessoas, ele profere este sermão, como que traduzindo, né? Olha, o que aconteceu ontem está refletindo o que há de vir, o que eu vou fazer. Eu sou o pão do céu que desceu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão jamais terá fome. Ele está falando o quê? Do alimento espiritual. Por isso que ele toma essa forma natural, ali, o significado de saciar a fome física. Mas o Senhor veio para nos alimentar espiritualmente, para nos guiar neste caminho. Ele nos indica o caminho, né? Lá em Deuteronômio fala, olha, aqui é o caminho da vida, né? Parafraseando. Caminho da vida, caminho da morte. Escolham da vida. Então, Deus, né? Jesus vem para nos ensinar esse caminho, nos falar que a porta é estreita mesmo, que no mundo a gente vai ter as aflições, mas se nós estivermos alimentados com o pão vivo que desceu do céu, nós vamos passar por esses momentos, essas circunstâncias difíceis, porque os nossos olhos não estão nas circunstâncias, ou se ainda estão, nós sabemos que o Senhor está nos guiando, nós vamos tirar o nosso foco, nossos olhos das circunstâncias, e andaremos pela palavra do Senhor, que diz que quem comer deste pão jamais terá fome. E aí, ele proveu o pão espiritual, quando ele, na sua pessoa, né, visto que a sua presença na terra era a descida do pão espiritual, isso que a gente está falando, ele mesmo, do céu para a terra, assim como o suprimento do maná no Antigo Testamento. Parando aqui um pouco, gente, em algum lugar ali, assim... Gi, pode falar? Pode, querida. Posso falar, Gi? Não, me ocorreu aqui, né, mas a pergunta a ser feita para um crente você está alimentado? Né? Tipo assim, em meio ao luto, né? As notícias que chegam, né? As notícias que chegam, o luto, né? A falta de provisão material que seja, o desemprego, a crise. A pergunta sempre você está alimentado? Porque, assim, fisicamente, quem não se alimenta não vai conseguir dar sequência na vida. Mas espiritualmente, quem não se alimenta também não vai. É muito pior, né? É muito pior. E outra coisa também, do que você tem se alimentado?
Às vezes você está se alimentando, mas do quê? Né? Juntando aí na sua pergunta, você tem se alimentado? Ah, sim. Dá lá um check, sim. E do que você tem se alimentado? Não é? Muito bom, Su. Sim, verdade. Bem que é o pão da vida ou é qualquer outro pão? É o pão do mundo, pão duro do mundo, é o pão duro de Satanás? Mofado, aquele pão que já tá verde, credo. E assim, quando ele fala o pão que desceu do céu para a terra, né? Assim como o suprimento de maná do Antigo Testamento. Aí você para para pensar, uau, é verdade, o pão desceu do céu, o maná desceu do céu, mas quem é que estava ali? Moisés. Então, Moisés estava ali, na figura, né, vamos dizer assim, na figura de Cristo ali, mas não é Cristo, me entendam bem, mas ele estava ali, era como se fosse o Cristo, né, porque ele também era o intermediador entre o povo e Deus, e ali, quando ele traz... quando ele ora, né, o Senhor direciona, avisa, fala e tudo mais, ele vem, aquele pão, ele alimenta o quê? O físico. Então, quando ele fala aqui, cadê? Em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, mas Deus. E aqui a gente está falando, quando a gente olha para trás e olha lá, Moisés estava, assim, suprindo a necessidade física. E Jesus aqui também supriu a necessidade física, mas não só a física. Lá era só a física. E Jesus não, ele vem para nos suprir espiritualmente. Então, Moisés, ele ali naquele episódio do maná, o pão para alimentar o físico. E nesse episódio, além do físico, que era um sinal natural e estrutural, as pessoas viram, comeram, se saciaram, elas sentiram aquele... Pensa aí vocês, eu tô com muita fome, muita fome. Às vezes um copo de água já desgruda ali o estômago, né? Tá muita fome. Pensa assim, você tá com muita fome. Na hora que você come uma fruta, um pão, na hora que você sacia a sua fome, qual é a sensação que você tem? Qual é a sensação que vocês têm quando a fome de vocês está saciada? Ou quando você está com muita sede, e essa sede é saciada? Vocês não ficam assim, moles, felizes, nossa, obrigada, Senhor, nossa, eu estava com muita fome. Não é uma sensação assim, vamos pensar, de bem-estar? Imagina ser alimentado por Jesus Cristo no seu espiritual. Eu creio que essa sensação deve ser triplicada, porque a palavra dele fala que ele nos dá paz, mas não a paz que o mundo dá, é uma paz que excede o entendimento. Então, esse alimento, quando nossa alma está alimentada, é como se fosse a nosso físico alimentado, a gente sente essa alegria, essa satisfação. Mas quando a nossa alma está alimentada, essa satisfação ela é triplicada. Porque o Senhor, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é assim, suficiente, essa é a palavra. Ele é suficiente para nós. E é isso que ele traz. Quando ele alimenta, neste milagre, é isso que a gente vê. O Senhor veio para que nós nos alimentássemos dele e nos alimentássemos da forma correta. Então, isso aponta para a redenção, porque ali, naquele ato final... Diga. Gi, o Vitor pode falar? Pode. Não, todo mundo pode falar. Abre aí e fala. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. É que eu falei Gi, aí você continuou, achei que você queria... Eu ouvi. Foi baixinho, mas eu vi. Ah, tá. É que eu tô sem microfone, tô usando o computador. Essa questão de comida, Gi, a gente se alimentar diariamente é uma necessidade diária que a gente tem. Mas quando a gente passa... Não que a gente passa fome, mas a gente fica com muita fome, a gente para se alimentar, chega a ser extremamente prazeroso você simplesmente comer, às vezes, um prato de comida simples. Verdade. Né? E no dia a dia, na rotina, a gente come e às vezes nem sente esse prazer.
É da mesma maneira com Deus, né? Quando às vezes a gente só sente prazer mesmo quando a gente está na pindaíba, a gente está passando por dificuldade, mas é algo que deveria ser prazeroso diariamente, né? Não somente quando a gente está com muita fome. É verdade, todos os dias, né? Ou então... Gi, Oi? não, eu pensei também nisso que o Vitor falou, que assim, as respostas das orações, das súplicas, né, é alimento, né? Então, assim, compartilho aqui, quem foi no culto quinta-feira viu, né? Eu estava aqui trabalhando, o Will encostou na minha cadeira e falou assim: vamos no culto? Eu falei, vamos. Sem reação, né? Eu esquecido que o culto começava às 7, né? E aí até mandei uma mensagem pro Zé. Eu falei assim, pastor, vou chegar atrasada porque meu marido me chamou para ir na igreja. Amém. E assim, olha, foi alimento, né? Foi alimento. Há quanto tempo oramos, né? Não só eu aqui, mas toda a igreja ora, né? Então, a todo tempo, bom, esse aí, Mira. A Mira estava lá. Então é isso, gente. Quando o Senhor atende as nossas orações, né? Até mesmo quando a resposta é não, né? A gente recebeu, né? Um não, né? Não, eu vou recolher, né? Então assim, Ele nos alimenta. Esse é o alimento espiritual. Quando você acorda pela manhã e você tem esse entendimento. A Gi fala isso, né, Gi? Eu não pedi para respirar, mas meu pulmão tá cheio de ar, né? É o alimento espiritual. É alimento. É o arroz feijão, né, Vitor? Só que você só consegue enxergar isso quando você realmente está sedento. Gi, posso falar? Sim. Então, o que eu vejo também do alimento, o alimento nosso, né, físico, que nós precisamos, esse alimento nós precisamos comprar para a gente se alimentar. Uau. O alimento espiritual não, é de graça. Uau. É de Glória graça. a Deus. E às vezes Amém. nós não entendemos isso, né? E eu acho que isso é muito importante, porque Deus nos dá de graça, nós não precisamos de nada, nada. Ele nos dá, pela graça dele, por nos amar, ele nos dá. E às vezes a pessoa, é difícil da pessoa entender isso. Ela só vai entender isso mesmo quando ela está no aperto, quando ela está com muita fome, né? Espiritual. E então eu queria dizer, né? Isso é de graça, gente. Nós temos que aproveitar isso. Amém. Glória a Deus. Queria falar. Deus. Maravilhosa essa intervenção. Ô, Gi, em confirmação até com a Zilda, com a Su, com o Vitor que falaram aí, tem um texto de Isaías 55. Sim. Versículo 1 e 2 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Uau. Aí no 3, deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Glória a Deus. Para quem procura contentamento naquilo que não pode satisfazer, né? E quanto o Senhor que dá de graça, e muitos às vezes não atentam para isso, né? Para o que já está disponível e a gente está procurando em outro lugar. Comida, às vezes tem comida, mas a gente está procurando, não está com fome, a gente quer, sabe aquele negócio que você está com vontade de comer de uma coisa, mas você está procurando uma coisa que não é comida, está procurando aquilo que às vezes é por outro motivo e não por fome. Temos o alimento disponível, às vezes está em casa, temos o que comer em casa, e às vezes a gente está com o olho naquilo que a gente viu na televisão, ou aquilo que o outro falou, postou, e aí a gente fica com vontade de comer aquilo. Mas a comida está ali disponível, tem fartura, mas a gente não se contenta, não se satisfaz. A gente quer sempre aquilo que o outro tem, ou aquilo que está fora do nosso alcance, mas não nos contentamos, não atentamos para aquilo que está diante de nós.
É verdade, pastor. Uau. Gente, que maravilha, que bênção. Como é maravilhoso o derramar do Espírito, não é? Olha só, quantas intervenções importantes Posso dar um para a testemunho, gente Gi? meditar. Claro, amor. Eu orava muito pelo meu genro, né? O Henrique é uma bênção, só que ele bebe um pouco a mais de final de semana e isso me incomoda muito, muito, muito. E ele estava passando, assim, a empresa dele estava passando, Deus estava segurando mesmo os processos, os contratos, não estava deixando, sabe, vir o dinheiro para isso, né? Para ele, né? E eu orando, Deus me deu essa palavra do pastor. E eu falei com a Roberta sobre isso e ele estava escutando. E ele escutou. Eu falei, Deus mandou dizer que não é para gastar em bebida. Não foi para isso que Deus deu esse sustento. E você sabe que ele está mudando tanto, mas tanto. Glória a Deus. Deus preparou, sabe? Pressão alta, tudo, mas está libertando o meu genro. E ele me escutou, isso que foi bom. Glória a Deus. A palavra entrou, né, no coração dele. Entrou, graças a Deus. A semente está lançada. E foi essa palavra que o pastor falou. Glória a Deus. Glória a Deus, olha aí. Tudo o Senhor está falando, gente. Fiquemos atentos. E ainda falando aí do Antigo Testamento... Milagres de redenção. Milagres de redenção, amém. Glória a Deus. É a palavra, né? Então, vários textos lá no Antigo Testamento, eles vêm nesse mesmo contexto, né, do que a gente está tratando aqui, do milagre de alimentar 5.000 pessoas. Então, a gente já até comentou aqui, né, no deserto, Deus manda o maná ali para Israel, está lá em Êxodo, né, e Jesus relacionou explicitamente, ele fala ali, né, o maná com o princípio de viver pela palavra de Deus, que ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E aí, lendo, nesse livro também ele fala do profeta Eliseu, que ele também teve essa multiplicação especial de pães, quando ele tinha, acho que 20 pães, se eu não me engano, e algumas espigas de milho, e o profeta Eliseu falou para alimentar 100 homens. E acho que o servo dele fala assim, mas Senhor, como é que eu vou fazer para alimentar 100 homens com isso aqui, 20 pães, né? E o profeta Eliseu falou, não, dê a eles de comer. E aquilo serviu para matar a fome de 100 homens. Então, são milagres do Antigo Testamento que é a sombra deste milagre aqui, né? Tem também como é que chama, meu Deus? A viúva de Sarepta, né? Que ali ele também indicado, aqui no caso é por intermédio de Elias, né? Que está lá em 1 Reis. Esse do Eliseu está em 2 Reis. Em 1 Reis está lá a provisão milagrosa, a viúva de Sarepta também, que acho que ela tinha um pouco de farinha, um pouco de alguma coisa, acho que fez lá um pão, alimentou o profeta, ela se alimentou e essa provisão ainda durou muitos dias, né? E também, eu inclusive tinha lido essa semana, em 2 Reis 7, fala ali por intermédio do profeta Eliseu também, Deus alivia ali a fome dos israelitas. Eu não sei se eu vou lembrar toda a história, mas o rei da Síria, ele sitiou Samaria. Então, não entrava comida, não acontecia nada. Então, eles começaram a passar fome, muita fome ali. E o Senhor, e o acampamento dos sírios estavam ali, né, justamente para tomar a Samaria, tomar ali dominar, né, a Samaria, o rei de Israel naquela situação. E os soldados ouviram carros de guerra chegando próximo a esse acampamento, e eles fugiram, eles pensaram assim, nossa, o rei de Israel se juntou com agora eu não lembro o nome do povo, e os egípcios, e eles estão vindo contra nós, então
vamos sair, vamos fugir. E um tempo antes, o profeta Eliseu falou, né, Deus manda dizer que amanhã, nessa mesma hora, porque o que eles estavam fazendo? Vendendo, eles estavam, olha só, gente, se eu não me engano, era a cabeça de jumento, eles estavam vendendo para comer, e esterco de pombas. Veja isso, olha, era com isso que eles se alimentavam. E o profeta do Senhor falou que no próximo dia, naquele mesmo horário, estaria se vendendo ali farinha e outras coisas. E teve uma pessoa que falou assim, mas nem que Deus abrisse os céus, isso poderia acontecer. Como isso poderia acontecer? E aí o profeta ainda fala para essa pessoa, que acho que era um servo do rei, os teus olhos verão, mas você não vai se alimentar, você não vai comer disso. Então, o que aconteceu? Acho que eram dois leprosos, que eles estavam, né, desprezados ali na porta da cidade, e eles pensaram, a gente vai morrer aqui mesmo, vamos tentar comer alguma coisa lá, se a gente vai morrer aqui ou vai morrer lá, a gente vai morrer mesmo. E eles, quando eles chegaram no acampamento dos sírios, eles viram o quê? Tava tudo vazio e muita comida, tava de sobra ali, né? Aí eles guardaram, mas depois eles falaram, não é certo a gente fazer isso, vamos avisar o rei. Aí avisaram o rei, eles foram, pegaram, como se fosse um despojo de guerra, gente. Eles não lutaram, eles não enfrentaram esse exército. O Senhor proveu esse barulho para que esse exército fugisse com medo de Israel, e a provisão estava ali, o alimento estava ali. Então, Deus alimentando o povo de Israel novamente, ali no Antigo Testamento, da mesma forma que ele está alimentando aqui agora no Novo Testamento, e nos alimenta sempre. Como a Zilda falou, todos falaram, o alimento é de graça, jorra dessa fonte que é inesgotável, basta que a gente esteja atento aos nossos momentos com o Senhor, constantemente, né, dia e noite, meditando na palavra do Senhor. Olha isso, é muito lindo, não é, gente? Como o Senhor, ele escreve a história. Vamos seguindo aqui, se alguém quiser falar, me interrompa. Deus promete ser o provedor totalmente suficiente para as necessidades dos que confiam nele. O caráter de Deus nesse contexto indica que a provisão para as necessidades físicas revela um compromisso mais profundo da parte de Deus com relação a suprir todas as necessidades. E as necessidades mais profundas são as espirituais. Amém? Isso só consolida o que a gente tem falado até agora. No caso de saciar a fome de 5.000 pessoas, o saciar definitivo da fome com o alimento espiritual ocorreu na morte e ressurreição de Jesus. Então, ali é o ápice, né? É quando tudo se revela. O Senhor venceu a morte na cruz. Então, tudo que ele fala, tudo faz todo sentido, porque ele é o Messias esperado. O Antigo Testamento vem falando, e ali acontece esse ápice. Visto que a sua morte foi uma morte sacrificial, e assim o seu corpo se tornou a fonte de alimento espiritual. Alguém pode ler, por favor? Olha, a maior aplicação consiste na era da proclamação do Evangelho, do dia de Pentecostes em diante, até a conclusão desta presente era, a segunda vinda de Cristo. Durante essa era, o Evangelho será pregado até os confins da terra, Atos 1:8. Ela exige uma reação na forma de transformação espiritual e fé em Cristo. Pela fé, os crentes se alimentam de Cristo. Amém? Nós estamos na presente era. E a proclamação do Evangelho nos alcançou, gente. Vocês entendem isso? É que quando a gente lê a Bíblia, então a gente está... Eu sou crente, eu tô convicto que o Senhor é o Deus da minha vida. A gente parece que
não entende o quanto, todas as coisas que aconteceram para que esse evangelho chegasse até aqui. E ele diz que a segunda vinda de Cristo está próxima. Né? Eu fico pensando nas 10 virgens ali. As 10 eram virgens, as 10 tinham as candeias, mas apenas 5 tinham o azeite para manter as lamparinas acesas. Que nós sejamos como essas 5 prudentes e não como as 5 insensatas, não é verdade? Porque ao longo, pensa só, desde lá até aqui, quantos foram ficando pelo caminho? Quantos a gente tem orado todos os dias por aqueles que a gente quer ver a conversão da nossa família, dos nossos amigos, e a gente ora até por aquelas pessoas que a gente nem conhece, porque a gente já entendeu que sem Deus é impossível, não tem como. E pensar que ao longo desses 2021 anos, vão pensar assim, até mais, né, gente? Porque no Antigo Testamento o Senhor vem falando, a gente vê ali em 1 Reis, 2 Reis, quantos reis fizeram que era mal aos olhos do Senhor e quantos fizeram que era bom. Pensa lá, já pensou se todos tivessem feito que era mal, o Senhor já teria exterminado de novo? E será que teria chegado até aqui? Creio que sim, porque o Senhor ia dar um jeitinho de chegar até nós, né? Nós não ficaríamos de fora. Mas é isso, a proclamação do Evangelho, a palavra, o alimento, pensa assim, o alimento. Nesse sentido, Cristo que reina no céu provê constantemente o alimento espiritual. Ele o fornece não a 5.000 pessoas, mas a todos os que nele creem. Muito mais que 5.000. Esse saciar da fome ocorre mediante uma espécie de multiplicação. Não a multiplicação de pães materiais, mas a do próprio evangelho, à medida que ele se espalha. Glória a Deus, veja isso. Vamos abrir esses textos? Atos 6:7, Atos 12:24, 13:49, Romanos 15. Eu nem poderia estar falando muito, mas eu me empolgo com a palavra do Senhor, então vocês leem o texto, tá bom? Atos 6:7, 12:24, 13:49. Vamos lá. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Olha lá. Não precisa ser na ordem. Abriu, pode ler. Atos 12:24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Amém. E continua até hoje. Glória a Deus. 13:49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Uau. Romanos 15:19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Amém. É isso. Isso aí. Não é a multiplicação de pães materiais, mas do pão vivo que desceu do céu, do próprio Evangelho, à medida que ele se espalha. Temos espalhado esse Evangelho? Temos aberto espaço para que as pessoas ao nosso redor se banqueteiem com o que o Senhor tem colocado à mesa? Então, não é apenas para que a gente se alimente, também devemos nos alimentar, mas que esse alimento chegue às pessoas que estão ao nosso redor e ao redor destas, e como se fosse uma pedrinha jogada no lago, que essa ondinha vá reverberando. Então, esse milagre expressa o princípio de que Deus provê o alimento espiritual. Jesus proveu tanto o alimento físico quanto espiritual. Então, o que a gente entende? Jesus provê pão para 5.000 pessoas e Jesus provê vida eterna por meio de sua carne. Amém?
Amém, Gi. Sabe que eu lembrei de você, até acho que até uma mensagem que eu ouvi você trazer, mas acredite se quiser, mas tem crente sem fome desse alimento, né? Tá diante do banquete e faz cara de desdém, de que não quer. Então, assim, é um alimento que você... volta a pergunta, você está alimentado? Estou. Mas você ainda está com fome? Estou. Amém, é isso mesmo. Que possamos nos alimentar. Vamos lá. Próximo milagre, o que será que nós vamos ver? A cura de um cego de nascença. Este milagre também só tem no Evangelho de João. Agora, de novo, né, gente? Eu paro de compartilhar. Para compartilhar aqui. A gente vai assistir um outro vídeo, tá bom? Carregou para vocês? Sim. Se vocês repararam bem, o Mestre sempre diz que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Amém.
Adonai, aleluia. Se ele era profeta, eu não sei. Só sei que eu era cega e agora eu vejo. Amém, isso mesmo. Alguém pode abrir, então, em João 9? Peraí que vou compartilhar minha tela de novo. João 9, aí a gente lê... Compartilhar. Peraí, gente, é tudo, né? Google Meet aqui, tem que parar uma guia, pegar outra guia. Vamos ler, então, de João 9, a gente pode ler do 1 até... Ixi, seria interessante a gente ler praticamente o capítulo 9 inteiro. Quem se dispõe? Podem ser 2 pessoas também, se for muito grande, porque são... O Rafa tem uma voz linda. Sabe que 41 versículos. Mas é muito bom a gente entender a história. Derrubou ele, Su. É, só porque eu falei, ele caiu. Deve estar... Ó, Vitor, sua voz é linda, hein? Lê aí. Eu leio metade, então. O Herbert lê outra metade. Tá bom, vamos lá. Como vocês quiserem, mas vamos ler. Ok. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Pode ir, Herbert. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego, e lhe disseram,
para a glória de Deus, digam a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouvem o homem que o teme a praticar a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram. Mas, a cegueira espiritual. Jesus ouviu que havia expulsado e ao encontrado disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Disse Jesus. Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizendo isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém. Gente, quem era cego aí? Quem é que estava cego aí? Não foi só da cegueira da física que esse cego foi curado, ele foi um apologeta, pregou o evangelho, tirou os fariseus. Não somos discípulos de Moisés, somos discípulos de Jesus. Amém, exatamente. É importante, tem textos que é bom ler ele inteiro porque você entende toda a narrativa, né? E exatamente isso. Ele não foi curado apenas da cegueira física, mas os olhos dele se abriram. Então, eu até creio assim, primeiro nós nos alimentamos, nossos olhos vão sendo abertos, até que a gente, de fato, que o Senhor venha e nos converta. Maravilhoso. Então, esse milagre mostra... E como a cegueira, né, Gi? Como a cegueira espiritual é feia, né? Olha só, eles podiam estar ali todos jubilosos, né? Como a gente fica diante dos milagres de Deus. Olha a reação deles, deu um BO. Na hora que o versículo fala assim, ele não é filho de Deus, porque senão ele não estava fazendo isso no sábado. Eles não conhecem a Deus. Deus não dorme, né? Não dormita o guarda de Sião. Que burros. Ai, não, desculpa, que muitas vezes somos assim. Sim, quantas vezes a nossa cegueira nos impede de enxergar a Deus e o que Ele está fazendo? Porque a gente tem tudo pré-determinado na nossa mente, a gente já desenhou tudo, né? Aí não acontece daquele jeito, aí o problema é Deus, e não somos nós, imagina. Sempre é Deus, mas na verdade somos nós, né? E como está escrito aí, esse milagre mostra o poder divino, mas também é um sinal. Observe que ele continua o capítulo 8, em que Jesus declarou, então eu vou ler, está escrito aí, eu ia ler aqui, imagina, está aí. Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o Senhor veio para nos, ele fala, vocês são luz do mundo e sal da terra. Quem é que acende uma candeia e põe embaixo da cama? Não,
põe em cima, que é para iluminar o lugar, né? Então, nós viemos para iluminar, mas antes o Senhor nos iluminou, né? Abriu os nossos olhos. Então, antes de curar esse homem cego, Jesus fez uma declaração parecida, né? Que está em João 9,5, que a gente leu, que é, cadê? Opa, estava no 8 aqui. 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, o Senhor vem para iluminar nossa vida, indicar o caminho. A gente está vendo isso ao longo dos milagres. E no final do capítulo, ele deixa claro, a cura física simboliza a cura espiritual, da cegueira espiritual, né? Que a gente leu aí que os fariseus falando que ele não podia ser filho de Deus, e porque ele estava curando no sábado. Então, eles estavam cegos, né? A lei estava cegando esses homens. A iluminação essencial consiste em conhecer o Pai por meio do Filho. Alguém pode abrir João 17:3? E lê para a gente, por favor. Pode abrir o microfone e ler, tá bom? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. A iluminação essencial consiste em conhecer o Pai por meio do Filho. Maravilhoso. Então, aí, gente, o milagre físico da cura do homem cego ocorreu junto com uma obra espiritual no cego, de modo que este veio a crer no Filho do Homem, Jesus, o Messias. E tá em João 9,38, ele falou, eu creio, Senhor, e o adorou. Eu creio e o adorou. Então, além dos olhos físicos, os olhos espirituais foram abertos também. E isso acontece todos os dias conosco. Não pense em vocês, ou não pense eu, que nós já estamos aptos a tudo, né? Como diz a nossa amada Juventina, de Deus não se tira diploma, a gente está aprendendo todos os dias. E a impressão que eu tenho é que, para algumas situações, parece que vai caindo as escamas dos nossos olhos dia após dia. Não é tudo de uma vez, porque talvez a gente não compreendesse, não aguentasse, sei lá o quê. O Senhor nos conhece, Ele trata conosco individualmente. Então, para cada um, vai ter um tempo diferente, uma estação diferente, enfim. Mas essas escamas vão caindo ao longo da nossa caminhada com Cristo, porque até o último suspiro nós estaremos aprendendo com Ele. Os nossos olhos estarão sendo abertos, o nosso entendimento espiritual, o conhecimento da palavra. Quanto mais a gente se alimenta, aí a gente vê lá em Coríntios, a gente estudou, vem o leitinho, depois vai vindo o alimento mais sólido, e conforme a gente vai se alimentando, aumentando essa carga desse alimento, nossos olhos são abertos. Isso é maravilhoso. E quando a gente se pega também questionando as coisas, questionando Deus ou a situação, reflete, que escama tem nos seus olhos. Me lembrei do texto, eu acho que não lembro qual é o evangelho que está, mas que fala, a gente está preocupado com o cisco no olho do nosso irmão, mas tem uma trave no nosso olho. Tira a primeira trave do seu olho, para depois você querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Né? Então, os nossos olhos estão sendo abertos dia após dia. Esse fato, né, dessa cura, desse milagre, nos faz compreender que o ministério terreno de Jesus trouxe luz da revelação redentora. Seu propósito de trazer luz atingiu o auge na sua crucificação e ressurreição. Tudo leva para isso, entende? Esses acontecimentos culminantes são os que Deus usa na proclamação do Evangelho para abrir olhos cegos. Não só dos cegos, mas olhos cegos, nossos olhos espirituais. Por favor, alguém pode ler Atos 26, de 16 ao 18, e depois 26, 26. Eu não estou vendo quem está aí, mas eu vou começar. Eu leio, Gi. Calma aí. Obrigada. Atos 26, 16? Até o 18. Ah, tá. Peraí.
26, 16 até 2. Tá. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual que é o outro? É 23, eu coloquei 26 aí. 26. 26, 23. 23, tá. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. 23, 26, né? Não, é 23 mesmo, tá errado no slide. Tá, então eu li certo. Você leu certo. Então, exatamente isso. Paulo tá falando aí como foi a sua conversão e fala explicitamente sobre abrir, eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz. E isso acontece com a gente, aconteceu conosco e acontece todos os dias, porque a palavra também fala, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, isso não vai acontecer comigo. A gente não sabe, os dias ruins podem vir. Mas se nós estivermos alimentados, os nossos olhos não voltarão a ficar cegos, né? Se nós estivermos nos alimentando da comida que não perece, nos dias maus, nos dias ruins, nós não pereceremos. Podemos passar por tribulações, circunstâncias muito difíceis. O Senhor nunca nos enganou. Não foi Ele que disse que nós vamos ter paz, tranquilidade, a gente pode viver do jeito que a gente quiser, vai ser feliz, segue seu coração. A vida é uma só, aproveite. Não foi Ele que disse isso, não. Nossa vida é de santificação. Os dias maus virão, mas Ele diz, tem de bom ânimo. Eu estou com vocês até o último dia, até aquele dia. Mantenham-se firmes no Evangelho. Aqueles que permanecerem até o fim herdarão a coroa da vida. Então, os dias maus virão, mas se nós estivermos bem alimentados, nós passaremos cantando louvor. Né? O povo de Deus canta, não é não, Su? O povo de Deus canta. Canta e enxerga com os olhos da fé, né? Que eu fiquei pensando enquanto a gente está estudando essa parte que fala de visão, né? De cair as escamas dos olhos. Em teologia a gente estuda cosmovisão, né? E é muito isso. Porque a partir do momento que as escamas caem dos nossos olhos, a partir do momento que enxergamos, não somos mais cegos espiritualmente, a gente não enxerga só decisões a tomar, né? A gente enxerga tudo, a gente enxerga o mundo através da lente do Espírito Santo, a gente enxerga, aí sim, realmente, a gente enxerga a escolha que eu vou fazer, que agrada a Deus, a gente enxerga, a gente recebe informação e a gente consegue olhar se aquilo que está chegando a mim é algo bom, é lícito, é louvável, se eu posso consumir, se eu não posso consumir. O milagre da visão, ele é muito abrangente. Amém. Maravilhoso. Então, o cego recebeu visão espiritual mediante a qual ele creu em Jesus e foi salvo. Logo, o milagre físico esclarece todo o propósito de Jesus de redimir pessoas e lhe dar o conhecimento salvífico de Deus. Então, Jesus cura o cego, fisicamente, Jesus provê luz espiritual. Amém? Maravilhoso, não é? Agora, pensando também no Antigo Testamento, não sei, esse milagre, né? Vocês conseguem se remeter a algum milagre do Antigo Testamento? Não exatamente igualzinho, mas vocês conseguem ir até lá e lembrar de alguma coisa? De algum milagre?
vou trazer aqui para vocês, para a gente não, né, demorar muito. Então, o Antigo Testamento, ele tem algumas situações que antecede esse milagre de João 9, né? Isaías 35:5 fala assim, afirma que o tempo do apogeu da redenção incluirá a cura dos cegos. Então, 35:5 fala, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Aí, ele fala assim, esse lodo que ele cria, né, ele pega lá o barro, passa, né, põe a saliva, faz esse lodinho, passa no olho do cego. Então, esse barro é um eco, né, isso aqui é um estudo do livro, não foi revelado a mim pelo Espírito, mas nos levou a ler, né, é um eco de Gênesis 2:7, a passagem que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Jesus estava representando o ato de dar nova vida de modo análogo ao ato da criação divino. A luz, né, tema de João 9, tem ligações com a criação divina da luz, no primeiro dia da semana da criação, de Gênesis 1:3, com a luz redentora da coluna de nuvem e fogo, lá em Números 9, olha só, a luz que ilumina o nosso caminho, e com a luz espiritual divina que Deus dá para a redenção e direção, que a gente acabou de ver, ele abre os nossos olhos. E tem um milagre mais específico que ele fala, que há uma ligação também de João 9 com a cura de Naamã. Tanto Naamã quanto o cego, eles precisaram ir lavar-se a fim de serem curados, olha isso. O cego teve que mergulhar no tanque de Siloé, e pela imagem que a gente viu, não era um tanque muito limpo, e Naamã teve que mergulhar ali 7 vezes no Rio Jordão, que também não era um rio muito limpo, né? E para eles, assim, não parecia fazer muito sentido isso, mas eles obedeceram. Naamã relutou um pouquinho, mas o cego, ele simplesmente obedeceu, né? Tanto Eliseu e Jesus, aí eles dão instruções para que eles vão se lavar, como se fosse um ato de purificação. Eu não vou lembrar o nome, Suelen, talvez você lembre, mas os judeus, eles têm esse ritual de purificação, eles mergulham como se fosse uma... Como? Eu acho que é mikvah, alguma coisa assim. Isso, uma mikvah. É como se fosse, um ofurô, uma piscininha pequena, não sei. Eles entram por um lado, mergulham nessa água, se purificam e sobem por um outro lado, porque por um lado eles entraram pecadores e pelo outro lado eles saem purificados. Então, demonstra aí também esse ritual de purificação, né? Então, muitas vezes a gente não conhece, não sabe quais são os motivos, quais são os processos que a gente vai ter, é muito processo. A gente não entende quais são os processos que a gente vai passar para que o milagre chegue na nossa vida, na vida da nossa família, do nosso irmão, mas isso relata a obediência a Deus, o seguir as instruções de Deus que estão nas Sagradas Escrituras, nos levarão a esse milagre. E como a gente já aprendeu, o Senhor vai agir conforme os propósitos dele. O milagre pode vir, como o milagre ao nosso entendimento não pode vir. No nosso entendimento, o milagre não veio. Mas o propósito do Senhor foi cumprido, independente do milagre. O que está em questão não é o milagre, mas o que o Senhor vai fazer por meio de um milagre ou não. Ele vai... o pensamento do Senhor é mais alto do que o nosso, os planos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos. Então, a gente fica muito preso no sinal, mas o Senhor está agindo em todo o tempo, O Senhor está ali cumprindo os propósitos dele fielmente. Então, as pessoas precisam entender o que o Senhor diz, né? E obedecer o que ele diz, mesmo não entendendo, não fazendo sentido para nós, porque a gente olha e fala assim, tem um ditado no mundo, né, que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo, com linha torta, com linha reta, sem linha, não importa, não é a linha, é o que Deus vai fazer, né?
também tem um ditado aí que fala... Deus não cabe numa linha, gente. Não cabe numa linha. E tem gente que fala assim, como é que é? Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus nunca chega atrasado. Que isso, né? Então, às vezes, a gente se pega com algumas lendas, algumas coisas que a gente escuta ou aprende na infância, mas isso é tudo mentira. Deus não tarda. Deus não tarda e não falha. Então, tá errado, né? Então, tem muitas coisas que a gente, para o nosso tempo, a gente pensa, não, Deus está demorando. Deus não está demorando, gente. Deus vai agir na hora certa. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Angie, então, só para... Oi. Essa questão de milagres é muito o que a gente leu lá em João, né? Lá diz assim, né? Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. A gente acha que às vezes milagres é para suprir necessidade, mas antes de suprir necessidade, é para que Deus possa se manifestar, não somente para aquela pessoa, mas para que estão ao redor possam ver a glória dele, né? Milagre não é para que a gente venha se sentir melhor ou, sei lá, deixar de passar necessidade. Mas antes é para manifestar o poder de Deus. Gi, fui eu. Dá uma olhada aí no WhatsApp. Amém. Ok. Não, tudo bem. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, desculpa, Vitor, é porque tocou o telefone, mas tá tudo bem. Exatamente, gente, o milagre não é aquilo que a gente fica muito, né, esperando, sei lá, acho que a gente fica assim, como eu posso dizer, esperando algo espetaculoso, né? Algo miraculoso, algo que, né, às vezes eu falo pro meu chefe, ele fala, vocês precisam ser criativos, e não sei o quê, aí você fala, meu Deus, mas tá tudo tão certinho, o que você quer? Aí eu falo para ele, o que você quer? Que eu coloque um cano no meio da sala e desça pelo um lenço, sabe esses negócios de circo, que a pessoa desce virando, luzes piscando, não, gente, o simples é sempre, menos é sempre mais, isso eu acredito, que aquelas coisas exageradas, às vezes é só um impacto, e às vezes a pessoa, ela vai se seguindo por emoções, ela não para raciocinar, para refletir no que aquilo que aconteceu era uma intervenção de Deus, ou algo somente do emocional dela, né, então às vezes as pessoas, a gente vê muita gente se convertendo, e aí, não é se convertendo não, se convencendo, né, acho que a gente pode usar esse termo, se convence em algum momento, e no momento, porque tá tudo lindo, maravilhoso, as coisas estão acontecendo, tá tudo assim, né, as luzes piscando e tal, e quando as luzes se apagam, né, aquele momento, o dia mal chega, o que você faz? Você vai, esse Deus não me serve, porque esse Deus não é meu mordomo? Não, as coisas não funcionam dessa forma, né? Então, às vezes, é muito bom, né, gente, a gente vê o milagre, mas a gente vê todos os dias. Primeiro, a gente falou semana passada que o nosso maior milagre foi Deus ter nos convertido, nós conhecermos ao Senhor. Isso foi o mais importante. E todos os dias, o fôlego de vida em nossas vidas, nossas narinas, todos os dias, o Senhor, eu imagino assim, Deus, a gente está dormindo, aí o Senhor vem e sopra, mais um dia para você. E a Su falou e eu falo mesmo, eu não falo pro meu, rim, funciona aí, ou pulmão, respira aí, ou coração, bate aí, não, eles batem, eles funcionam, porque o Senhor soprou o fôlego de vida em minhas narinas. Esse é o maior milagre, gente. O milagre do Senhor é maravilhoso. E aqui falando também desse caso... Gi, oi. Posso falar? Claro, amor, sempre. Que você falando de milagre, eu lembrei de uma moça que eu conheço e ela tem um filho especial. Ela é cristã, o filho dela não fala, né? Eu não sei o que ele tem, mas ele já nasceu com isso, enfim, ele não anda, não fala, ele tem deformidade no corpo e tudo mais, nas mãos, e aí ela fez uma live
que eu participei falando sobre filhos especiais, como que eram as dificuldades, e ela fala que através do filho dela, Deus mostra os pequenos milagres. Então, assim, o filho dela não fala, mas qualquer coisa que ele balbucia, assim, sabe, já é um milagre. Uau! Então, assim, aí ela falou, né, a gente tá tão acostumado a achar que os milagres têm que ser dessa forma. A gente vê uma pessoa que é paraplégica e ela começa a andar. Nossa, é aquele milagre, que aí o céu desce, tal. Só que ela fala que todos os dias nós vivenciamos pequenos milagres que são grandiosos e a gente não percebe. Então, Amém. aí ela estava falando sobre filho, né? Então, assim, o seu filho falar, o seu filho ouvir, o seu filho aprender coisas novas, sei lá, sabe? Coisas que a gente não percebe no dia a dia, mas que são milagres de Deus. E óbvio, né? O fôlego de vida, ainda mais esse momento que a gente está vivendo, é um milagre maior, né? Da gente acordar todos os dias. E aí, depois dessa live que eu participei, dela falando, eu comecei a ter um olhar diferente sobre o meu dia a dia e sobre todas as coisas, sabe? Amém. Gente, maravilhoso isso, um testemunho lindo, Ana. Eu acho que todo mundo tinha que fazer essa reflexão, sabe? Porque às vezes a gente está esperando, sei lá, coisas assim, como o Senhor fez, né? Ressuscitar o morto, dar visão para um cego, cego de nascença. Ele abriu os olhos, ele estava enxergando. Mas nossos olhos são abertos todos os dias. Nós somos ressuscitados, se a gente parar para pensar, nós fomos ressuscitados com Cristo, espiritualmente falando, nós seremos ressuscitados lá em corpo, né? Mas eu digo assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a palavra diz. E ele nos tirou do império das trevas, então hoje nós temos a possibilidade de nos mantermos fiéis ao Senhor. Por isso que às vezes eu fico pensando, né? Eu concordo, assim, uma vez salvo para sempre. Mas por quê? Salvo de verdade, porque tem muita gente que eu falo da conversão, né? Tô convertido? Converteu, gente. Não tem esse negócio de não desconverter, eu falar assim. Mas é porque não estava convertido de fato, estava apenas convencido. Então eu creio que quando existe essa conversão genuína, arrependimento genuíno, salvos, porque nós vamos... Gente, a gente está vivendo em dias muito, muito ruins, mas olhando para a palavra de Deus, a coisa vai piorar, né? A gente sabe que os últimos tempos, os últimos dias serão difíceis para aqueles que estiverem aqui, né? Quem sabe, né? A gente não sabe, mas quem sabe a gente vai ver o arrebatamento, vai viver isso. E aqui, Gi, diga. Eu vou fazer indicação de um livro que eu já indiquei em algum outro momento. É um livro de um cara chamado Michael Horton. Ele é um teólogo, assim, bem famoso, bem importante. E ele escreveu um livro chamado Simplesmente Crente. É um livrinho da capinha amarela. E nesse livro, né, a proposta dele é mostrar assim, tipo assim, você serve a Deus, nada na sua vida é normal, né? Tipo, o mundo se divide em pessoas que creem em Deus, né, e pessoas que acreditam que tudo é um milagre, né? Então, assim, na sua vida normal, um Deus sobrenatural age, né? Ininterruptamente, entendeu? Então, você consegue entender que pode não ser aquele milagre como você desenhou aí, uau, espetacular, um fenômeno, mas é tudo providência divina, tudo é providencial na vida do crente, todas as coisas cooperam para daqueles que amam a Deus. Né? É um livro muito legal, depois eu tiro foto e mando lá no grupo. Manda sim. A Ana, a Amanda pediu, e eu também quero ver, manda o link da live para a gente assistir lá no PX. Eu mando. Só para finalizar aqui, né? Então, em resumo, a cura do cego realizada por Jesus é ligada à cura de Naamã, realizada por intermédio do profeta Eliseu lá no Antigo Testamento. Essa ligação confirma que a obra de Jesus consuma os atos de cura do Antigo Testamento e também que Jesus cumpre o ofício veterotestamentário de profeta. O milagre de Jesus curar o homem cego implica que cada um de nós receberá a visão espiritual de Cristo e poderá ver a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Todos esses aspectos revelam a glória de Deus. Louvado seja Deus pelas riquezas de sua graça e sabedoria em todos os séculos. Esse é o nosso Deus, queridos. Então, a gente finaliza a aula por aqui. Temos tempo, se quem quiser falar, comentar, falar alguma coisa diferente, trazer algum texto, pedir uma oração, fiquem à vontade. Hoje, quero pedir oração por uma prima minha que acabou de ter bebê, tem um mês mais ou menos, e aconteceu uma tragédia lá, que o marido dela é envolvido com coisas erradas, e as polícias invadiram a casa dela, trancaram ela dentro de um quarto com a criança, e colocaram o marido dela no quintal e executaram o marido dela. Então, ela está em prantos, né, e não sabe o que fazer, minha família está super preocupada com ela, porque é envolvida com coisa que não presta, e tá bem triste a situação, tá bom? Ela se chama Elisa. Meu Deus do céu, que tragédia. Felizmente. E a família tá toda abalada, né? Tem um filho, um irmão que tava com ele nesse negócio também, mas graças a Deus ele tinha saído momentos antes. Uhum. Mas eu clamo assim por ela e pelo bebê, né? Que tem um mês. E ela tá sem chão lá, tá bem abalada. Como chama o bebê? Eu não sei, acho que eles não colocaram ainda. Acho que ia colocar o nome do pai agora que morreu, mas ela não tinha colocado ainda. Tá bom. Tá bom? Tá Amém. bom. Pastor, pastora, querem falar alguma coisa? Por favor, falem alguma coisa. Uma coisa que eu estava assim, impactada, né? Hoje em dia, vivemos um tempo bem difícil, né? Assim, um acréscimo a mais, né? Com a questão da pandemia, uma busca desesperada por uma solução para a vida voltar ao normal. As pessoas estão pondo a esperança desesperadamente alguma coisa que apareça, que dê uma chance, né? A vacina, são fórmulas mágicas, né? Como remédios alternativos, terapias alternativas, para poder a vida voltar ao normal, e buscam angustiosamente, desesperadamente por isso. Enquanto que Deus oferece a saída, né? Como foi falado aí bastante no texto de João, capítulo 6, essa questão do... Ele é a providência do Pai para tudo isso. Mas só que, por mais que apareçam situações na vida que deixem isso para para nós que somos salvos, para nós que conhecemos a Jesus, ou que estamos ali caminhando, é evidente isso. E mesmo assim, às vezes ainda a gente fica assim, titubeando. As pessoas estão lá fora, por mais que mostrem para elas, às vezes elas não conseguem ver, e não vão ver, se o Senhor não abrir os olhos, né? Porque muitos estão procurando por outro lado, enquanto ele está ali, ó, gritando nas praças, nas ruas, está sendo anunciado às pessoas. É como antigamente, muitos não viram isso, né? Talvez, mas eu via, lá em casa tinha um leiteiro, batia nas portas, anunciava de madrugada, venda do leite, às vezes tinha o padeiro, até hoje ainda tem os caras que vêm com a moto, buzina, o cara já sabe, é o rapaz do pão, você vai lá. Então, anuncia-se em todos os cantos, está sendo pregado o evangelho, está se anunciando, e as pessoas, muitos ridicularizam a verdade do evangelho, né? O pão é ridicularizado, as pessoas estão procurando um outro padeiro, outra padaria, mas não descobre o pão que já está ali, ó, disponíveis. Tipo esses mercados, lógico, que às vezes colocam os pães lá, ó, se precisar, pegue, né, que muitos colocaram à disposição, e muitos assim, será que é para pegar mesmo? Será? Então, às vezes, as pessoas não dão créditos à pregação, né, como Isaías 53, no versículo 1 e 2 fala, né? Será que deram crédito à pregação do evangelho? Infelizmente, não. Eu vejo pessoas que passam por pandemia, passam intubação, passam por tanta coisa, veem um milagre e mesmo assim não acreditam. Pessoas que são ressuscitadas, estão ali em coma, voltam à vida
e dão crédito a qualquer outra coisa, menos a Jesus. Então, você vê, umas coisas assim que parece assim para nós assim incríveis, são incríveis, né? Mas é fato, infelizmente. Amém, é isso mesmo. A Aninha tá aí? Ana? É você. Eu tô. Você pode, então, se ninguém mais tiver algo para falar, você poderia orar, fazer essa oração? Sim, posso incluir uma pessoa no pedido de oração, a Sabrina. A Sabrina é uma amiga, ela perdeu o pai com Covid, uma semana depois a mãe também com Covid, e essa semana ela me escreveu dizendo que ela está tentando seguir com a vida. Eu até fiz uma busca com ela na internet, ela mora em Mauá, se vocês souberem de uma igreja lá em Mauá para ela ir. Isso ela pediu oração, pediu cobertura, porque tá muito difícil, né, gente? E orar pelo Alexandre também. Ontem ele respondeu, escrevi para ele no WhatsApp, orar por toda a família, né? Mas ontem eu escrevi para ele, disse que ele é muito amado, que todo mundo morre de saudade dele aqui, para ele aparecer. Amém. Peraí, deixa eu anotar, senão eu esqueço. Eu quero também falar do Gabriel. Nós temos